Vamos agora concluir o nosso assunto sobre humor, afetos e temperamentos, segunda parte, que trata especificamente de emoções e sentimentos, são os comportamentos responsáveis pela reação aos estímulos provocados pelo meio ambiente. É muito importante que a pessoa que sofre de analfabetismo emocional aprenda a controlar suas emoções. Entenda que emoções, eu estou me referindo a emoções propriamente ditos, sentimentos, estou me referindo também a instintos, impulsos ou pulsões. A pessoa precisa ter autoconsciência emocional. O que é isso? Aprenda a identificar as emoções que dominam a sua vida na maior parte do tempo. E tenha em mente que precisará lutar constantemente contra elas. Ou seja, se você é dominado pelo medo, e o medo faz parte da sua vida, então identifique, você é dominado pelo medo. Entenda que você vai ter que aprender a lutar contra ele. Ao contrário, se é a ira, a mesma coisa. Você é dominado pela ira, então lembre-se que a sua luta contra a ira vai ser uma luta sem trégua. E assim por diante. 2. Lembre-se que controlar as suas emoções é importante porque, mais que reações aos estímulos ambientais, as emoções são defesas automáticas, nem sempre inconscientes. São inconscientes, mas nem sempre. Diante de um fato que acontece agora, tente identificar que emoção você está apresentando. Alguma coisa está acontecendo com você. Sim, você vai apresentar uma reação emocional. Entenda que, em princípio, essa reação emocional funciona como uma espécie de defesa. Só que essa espécie de defesa pode ser exagerada. Então, tente identificar o que afeta você para que você possa controlar melhor esse inimigo terrível. Aprenda a ter o autocontrole emocional. Foque no controle da emoção e não na emoção propriamente dita. Quebre seu padrão negativo e tente ressignificar o que está sentindo. Entenda, você está sentindo algo. Por que você está sentindo algo? Houve um estímulo ambiental? Tudo bem. Esse algo que você está sentindo é uma característica comportamental que você já traz há muito tempo? Sim, é. Então lembre-se de uma coisa, o importante não é você ficar o tempo todo querendo identificar o que você sente, mas sim você tem que aprender a controlar e tente ressignificar, ou seja, tente dar um outro significado ao que está sentindo, ao invés de olhar essa manifestação emocional de uma maneira muito negativa, tente ver o que você poderia fazer de bom, de positivo com relação a essa reação emocional. Em quarto lugar, tente substituir a emoção negativa por um sentimento positivo. Tenha em mente que é possível controlar as emoções e só você pode fazer isso com suas emoções. As emoções são inconscientes, mas os sentimentos são conscientes. Quando você racionaliza uma emoção, você transforma a emoção num sentimento. Então, racionalize a emoção negativa para transformar num sentimento que possa ser controlado. Mais do que isso, crie sentimentos positivos que possam substituir sentimentos negativos e até mesmo emoções negativas. Tente prevenir e evitar situações negativas imediatas. Tente fugir de situações negativas em andamento, mas se tiver de enfrentar, então lute para vencer, mesmo sabendo que poderá perder. E, em sexto lugar, aprenda a lidar com perdas e frustrações, que também são emoções. Observe que quando nós falamos a respeito das escalinhas das emoções, nós destacamos perdas e frustrações. Precisamos aprender a lidar com perdas, a lidar com frustrações, porque tudo isso é necessário, faz parte da própria vida.
Observe todas essas palavras dos itens 5 e 6. Prevenir, evitar, fugir, enfrentar, perder, frustração. Tudo isso é extremamente necessário. Talvez você já tenha alguma vez na vida ouvido a respeito dos 7 Fs das adversidades da vida. Primeiro F, forewarn ou forearm. A forearm pode significar antebraço, mas as duas palavras significam também prevenir, precaver. Sempre que for possível, tente se prevenir para evitar situações adversas. Mas muitas vezes não dá para prevenir e elas vão se manifestar. Então, quando se manifestar, lembre-se do segundo F, fence. Tente evitar. Fence pode significar cerca também. Então, tente evitar aquela situação adversa. Muitas vezes não dá nem para prevenir, nem para evitar. Então, se nós vamos nos deparar com a situação, pense no terceiro F, flee or fly. Flee quer dizer fugir, fly quer dizer voar. Então, tente fugir da situação adversa, da situação que você agora está se enfrentando. Muitas vezes não dá nem para nós prevenir, nem para evitar, nem para fugir. Então, se não tem outra escapatória, então vamos ter que partir para o quarto F, de fight, de lutar. Então, lute e lute para vencer, mesmo sabendo que você poderá perder. Aí, então, nós temos o quinto F, o forfeiture, que significa perder, pode significar confiscar também. Ou seja, lute para vencer, mas esteja preparado para uma outra opção no caso de perder. E lembre-se, o sexto F, o foil, que quer dizer frustrar. Aprenda a lidar com frustração. Na nossa vida, nós precisamos aprender muito a prevenir, a evitar, a fugir, a lutar, a perder e a frustrar, para que nós não venhamos ao sétimo F, que é o pior de todos, o freeze, que quer dizer congelar quando a pessoa se entrega à morte. Deixa eu contar uma breve historinha para vocês. Na minha casa existe uma gata. Quando essa gata era mais novinha, era uma terrível caçadora de passarinho. Se um passarinho assentasse no quintal de casa, corria o sério risco de ser pego pela gata. Mas a gata não comia passarinho, porque ela foi acostumada com ração desde pequenininha. Era o seu instinto de caçadora, ela tinha que caçar e ela pegava o passarinho mais para brincar. Depois de algum tempo ela soltava o passarinho. E um dia eu vi a gata à espreita num canto da parede e eu pensei logo, tem passarinho no quintal. Eu nem completei o pensamento, só vi a gata dando bote e dali a pouquinho aparece com o passarinho na boca. O passarinho, de tudo quanto era maneira, estava tentando fugir da boca da gata, mas ele não conseguia. Dali a pouquinho eu vi o passarinho tentando bicar os olhos da gata, mas ele também não conseguia. E quando eu olho, os olhinhos do passarinho simplesmente fecharam, as suas pálpebras começaram a abrir, fechar, ele tombou a cabecinha, ele se entregou à morte, ele congelou. Quando ele parou de reagir, a gata soltou o passarinho. Quando ela soltou o passarinho, ele saiu voando desesperadamente. Chegou a voar por cima do muro e, de repente, em pleno voo, o passarinho simplesmente fez um ângulo de 90 graus e caiu. Estava morto. Ele, mesmo antes de morrer, ele já tinha se entregue à morte. E, a partir daí, a morte foi apenas uma consequência em sua vida. Aprenda ainda também, como sétimo aspecto importante para controlar o analfabetismo emocional, tenha foco no futuro. Pense quais serão as consequências posteriores de suas ações agora. Daquilo que você faz no momento, pense que poderá haver um preço a ser pago no futuro. Em oitavo lugar, se entregue à prática da empatia emocional.
Tente sentir o que os outros estão sentindo e interagir emocionalmente com eles. É o que nós chamamos de interatividade emocional. 9. Peça a ajuda de um terapeuta. Na falta de um terapeuta, até mesmo a ajuda de um amigo capacitado. Amigo que sirva para levantar você e não aquele tipo de amigo que só serve para acrescentar gasolina na fogueira. Não, na hora que você está com as suas emoções à flor da pele, aprenda essencialmente a buscar ajuda para que você possa controlar tudo isso. Tenha fé em Deus. Nunca perca a esperança. O Salmo 37, verso 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o Salmo 22, 22, Davi diz: confia os teus caminhos ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não quer dizer que o justo não venha enfrentar problemas emocionais, mas o Senhor sempre dará um jeito de dar livramento para essa pessoa. E 11. Lembre-se da automotivação emocional. Lembre-se que o controle das emoções exige muito treino, exige muito tempo. Portanto, a cura, aprender a controlar sua emoção, é um processo e não um evento. Nesse processo, persista no objetivo final. Lembre-se que você poderá ter alguma recaída no meio da caminhada, mas ainda assim, mantenha sua automotivação, lembrando sempre do que você pretende no fim, que é o controle das suas emoções disfuncionais. Uma frase para vocês meditarem. A alfabetização emocional exige que as pessoas entendam seus próprios estados emocionais e os dos outros, aprendendo a gerir as suas emoções e empatia. A alfabetização emocional é tanto um processo de desenvolvimento individual como uma atividade coletiva. É tanto a construção de si mesmo como a construção de um grupo, de modo que os sentimentos próprios de bem-estar emocional cresçam com os dos outros e não às suas custas. A alfabetização emocional envolve o estabelecimento de conexões entre pessoas e o trabalho com suas diferenças e semelhanças para administrar a ambiguidade e a contradição. Lembre-se, a alfabetização emocional é um processo dinâmico, através do qual a pessoa se desenvolve emocionalmente e envolve cultura e empoderamento. É um constante treinamento na busca da melhoria de si mesmo. Frase de Brian Matthews. Por fim, encerrando o nosso assunto. Lidando com emoções negativas ou emoções desadaptativas ou disfuncionais. Tenha sempre em mente, as emoções são úteis, necessárias e boas. As emoções existem para nos levar à ação. Mas quem age por impulso sempre tem mais a perder do que a ganhar. O grande problema das emoções é o que fazer com elas, pois se não forem devidamente administradas e controladas, causarão danos para a pessoa e prejudicarão seus relacionamentos. As emoções são indispensáveis como instrumentos de adaptação e reação às variações do meio ambiente. Quando uma pessoa apresenta dificuldade de adaptação, isso gera estresse. Estresse já é o início de uma emoção negativa e pode gerar várias outras emoções negativas. A esmagadora maioria das queixas que as pessoas trazem para aconselhamento ou psicoterapia não é como elas reagem aos problemas,
mas como suas emoções são dominadas por alguma forma de medo, raiva, tristeza, vergonha, culpa e assim por diante. O descontrole das emoções começa a se formar ainda na infância. Conforme as emoções vão se manifestando, nós temos que ir aprendendo a doutrinar, condicionar essas emoções. Agora lembre-se que se nós não aprendermos a lidar com isso, as emoções elas vão se manifestando como forma de defesa ante os sofrimentos, ameaças, pressões ambientais. E se nós descontrolarmos as emoções, não conseguiremos lidar com nada disso. Tenha em mente que as emoções não são boas nem ruins. São apenas comportamentos inerentes ao ser humano, mas podem se tornar ruins em função da intensidade de seus efeitos sobre o indivíduo. Voltando a repetir a frase de Jacques Prévert, que fala: há momentos na vida que se deveria calar e deixar que o silêncio falasse ao coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa. Lembre-se que sentimento é uma racionalização de uma emoção. E a melhor forma de racionalização é falar o que sente. Só que há sentimentos que a linguagem não expressa. E há emoções que as palavras não sabem traduzir. Há emoções que nós não conseguimos traduzir em palavras e fica muito difícil transformar essas emoções em sentimentos. Então lembre-se, lidar com emoções e sentimentos é uma luta constante, uma luta sem tréguas.